Na aula de hoje, nós vamos ver sobre vírus e as principais viroses que acometem o ser humano. Então, primeiramente, coloquei essa imagem para mostrar para vocês como que é um vírus no microscópio. Cada vírus, cada tipo de vírus acaba assumindo uma forma, um aspecto, mas no geral ele é formado por alguns componentes, não são todos que compõem uma célula, tá? Então, por exemplo, esse primeiro, a figura A aqui, é o papilomavírus, é o que causa o câncer no colo do útero. Ele causa o HPV, uma DST, mas ele consegue mudar a constituição da célula do colo do útero e causa, então, câncer. Esse aqui, mosaico do tabaco, ele vai causar a morte das folhas do tabaco, que é o que faz o cigarro, né? Mas ele é muito estudado, né? Ele é muito interessante do ponto de vista de estudo, porque ele que trouxe muitas informações a respeito do vírus, então ele foi um dos primeiros a ser estudado profundamente, né? E esse C aqui é um bacteriófago, ele vai atacar bactérias. Ele tem esse aspecto aqui, ó. Aqui fica o material genético, ele injeta o material genético na bactéria. Ele tem essas pernas aqui, parece patas de aranha, né? E ele se acopla na bactéria e consegue injetar o material genético dele. Então, o vírus, esse nome vírus, né, vem do latim, significa toxina ou veneno. Com relação à constituição viral, né, do que ele é formado pelo material genético, um envelope proteico, digamos assim, um arcabouço onde ele vai se fixar na célula e conseguir injetar o material genético para dentro da célula. Então, aqui, né, a cabeça vai ser proteína, a cauda e também formada de proteínas, o material genético, que nesse caso é do tipo DNA mesmo, normal. 4, uma cápsula de proteína. 5 é um colar que vai juntar a cabeça com a cauda. 6 é uma bainha em volta que vai constituir a cauda, né? 7 são essas fibras, como eu falei, né? Parecem aí patas de aranha. As espículas vai ajudar a acoplar na bactéria. Uma placa, por onde ela mantém-se unida, injeta o material genético passando aqui pela cauda e colocado na bactéria, material genético. Então, aqui essa é a vista no microscópio eletrônico e esse aqui é um esquema. Mas o que é importante a gente pensar, né, sobre isso? Que, na verdade, ele é feito de um envelope proteico, como vocês viram, né, todo esse arcabouço aqui, proteína, e o DNA dentro. E alguns vão ser RNA, ao invés de DNA. Bom, esse aqui é um esquema de um outro vírus, que é o vírus da gripe. Aqui é o material genético. E em volta são as proteínas. E esses aqui são proteínas que se ligam na célula hospedeira, para que o vírus consiga entrar na célula e fazer a replicação do seu material genético e se reproduzir. Existe uma discussão se os vírus são ou não seres vivos. Então, para muitos pesquisadores, a resposta é que eles são seres vivos porque conseguem se reproduzir. O material genético tem aí um envoltório proteico e se reproduzem. Mas para outros pesquisadores, os vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Eles não têm o que é os principais componentes de uma célula. Por exemplo, membrana plasmática, citoplasma, não tem metabolismo próprio fora do hospedeiro, são muito dependentes.
do hospedeiro, né? Não tem o seu metabolismo próprio. Ou seja, eles não conseguem sozinhos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E não possuem organelas, né? Não tem líquido, não tem outras moléculas. É bem simples, né? Como eu estava mostrando, é só material genético envoltório. Tem algumas características, né? Ausência de organização celular. Como eu falei, né? Ele não é uma célula. Ele só tem uma organização, mas não é uma célula. Sua reprodução é exclusivamente dentro de uma célula hospedeira. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Todos eles causam algum mal, seja para o ser humano, para a planta, para a bactéria, então eles são patogênicos. Não funcionam, são inertes fora da célula hospedeira e eles são muito pequenos. E aí eu queria mostrar para vocês uma animação bem interessante a respeito do tamanho do vírus. Então aqui, né, o que a gente tem? É um prego, né, a pessoa está segurando um prego. E conforme a gente vai avançando, esse prego vai ficando, vai dando um zoom nele, né? O que a gente vê em cima do prego? Um cabelo, né? Um fio de cabelo. Nesse fio de cabelo a gente vai ver ácaro, ó. O ácaro. Aí depois, menor, mais ainda, a gente começa a ver, por exemplo, esse aqui em amarelinho, o grão de pólen. Esse aqui em vermelhinho, vamos pegar o branco maior ali, o linfócito. Aí é uma hemácia, que é uma célula, a célula que transporta o nosso oxigênio, né, os glóbulos vermelhos. Depois dos glóbulos vermelhos, a gente tem mais um outro grão de pólen. Aí nós temos as bactérias. Essas bactérias, por exemplo, vivem no nosso intestino. Essas bactérias estafilococcus que causam, às vezes, uma infecção na garganta. O vírus Ebola, que ficou famoso uns anos atrás, né? Teve um surto uns anos atrás. Um vírus também. E tem um vírus ainda menor, que é o rinovírus. Então, para vocês verem o tamanho, né? O Ebola ainda é gigantão, né? Perto do rinovírus. Mas já é bem grande. A bactéria, como ela é grande com relação ao, por exemplo, rinovírus. Então, aqui está mostrando, né? A quantidade, o tamanho, né? A proporção entre eles. Era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, voltando, então, aqui o vírus da gripe. Um vírus que ficou famoso há uns 10 anos atrás, que é o vírus rotavírus, né? Ele causava aí diarreia, fortes, né, dores no intestino, diarreia e ânsia de vômito. Então, você tinha esses sintomas, o médico já sabia que você estava com essa virose. Né? E o vírus da gripe, antes de descobrir, né, do H1N1, esse aí é o vírus influenza, que fica nas vias aéreas. Como eu falei, não possui metabolismo próprio, né? Se reproduzem apenas dentro dos hospedeiros. E aí o seu metabolismo, ó, por exemplo, vamos pegar aqui. O bacteriófago se acopla na bactéria e injeta seu material genético. Esse material genético vai ser incorporado, o DNA viral, vai ser incorporado no DNA bacteriano. Vai se reproduzir, então, no interior da célula, vai fazer com que a célula produza cópias desse DNA viral. Aí, ela vai dar um comando, esse DNA viral dá um comando para que a célula bacteriana produza esses elementos virais, essas partes do vírus. E aí, por fim, né, é encaixado, montado, forma-se vários vírus, vai ter tanto vírus dentro da célula que ela acaba estourando. E aqui, eles estão prontos para ocupar outro hospedeiro. Ele vai achar outra bactéria, fazer o mesmo ciclo. Bom, nós temos algumas defesas contra as viroses, mas às vezes elas não vão conseguir defender totalmente o nosso corpo.
Quais seriam aí nossas defesas? Nós temos a unha, a cutícula, a amígdala, os cílios, a pele, a cera do ouvido, o ácido clorídrico do estômago, né? E aí, por que isso? Porque nós podemos pegar vírus por meio do ar, por meio da água, ferimentos que estejam abertos, então a gente pode entrar em contato através tocando no sangue da pessoa contaminada, alimentos que a gente põe para dentro, ingira, né? Aqui no ar, pode ser tanto no ar mesmo, quanto gotículas de ar, gotículas de água que estão espalhadas no ar. Tá? E aí, isso acaba sendo, então, a forma de contágio, né? Como transmite para a gente. Isso aqui é uma doença chamada catapora. Ela é causada também por um vírus, então ela é uma virose. E, né, só para vocês verem que pode ocupar o corpo todo. Algumas vai ficar só na boca, algumas só nas vias aéreas, algumas nas genitais, depende do tipo de vírus. E como eu falei para vocês, é o sistema depois que o vírus conseguiu romper as defesas, as primeiras defesas, que seriam aí que eu falei para vocês, né? A lágrima, os cílios, a pele, a cutícula, a amígdala. Aí nós vamos entrar no sistema imunológico, né? No sistema imunitário. Aí, quando o vírus está dentro do nosso corpo, as células imunológicas, então os glóbulos brancos, tá? Vão detectar que tem essas proteínas ou essas células, bactéria, vírus, no nosso corpo, para começar então a produzir os mais importantes, né? Que são proteínas chamadas anticorpos. São os anticorpos que combatem o invasor. Os anticorpos são específicos, eles vão proteger o nosso corpo a partir do momento que entrar em contato com esse agente patogênico. Por exemplo, o que eu coloquei aqui, quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunitário inicia a produção de anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Lembre-se que os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate de micro-organismos para o qual foram produzidos. Então, tem que ser específico. Aí nós temos, então, as vacinas, né? Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas por meio de vacina. O que a vacina faz? Ela vai fazer com que o seu sistema imunológico já produza os anticorpos específicos. Porque aí, quando você pegar de fato o vírus, contrair o vírus, você já tem como seu corpo se defender. Porque você já entrou em contato. Claro que a vacina não é o vírus ativo, é o vírus inativo, o vírus atenuado, algumas partes dos vírus, né? Não é assim totalmente, né? Mas de fato, a vacina é a bactéria ou o vírus já assim atenuado. Mas o seu corpo, entrando em contato com esse vírus, mesmo que seja atenuado, ele já vai saber, já vai produzir anticorpos quando realmente for o vírus ou bactéria ativa. E aí tem situação, por exemplo, que não dá tempo, porque demora, né? Demora uns 40 dias a 60 dias para o nosso corpo produzir anticorpos. Por isso que tem que tomar sempre vacina antes, né? Não adianta você tomar vacina depois que você pegou. Não vai resolver nada. Mas aí, por exemplo, você contraiu o vírus, a bactéria, né, o agente patogênico, não teve uma vacinação prévia. Aí você tem que tomar o soro, né? Imagina que um organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos que necessita porque não tem tempo hábil, ou seja, não tem condições de produzir rapidamente. Ou então porque ela está muito fraca e o próprio corpo já não consegue produzir anticorpos. Então, a gente tem que tomar o soro, porque o soro já é o anticorpo pronto. Então, a vacina é o agente patogênico atenuado. O soro já é o anticorpo produzido. Pronto. Tá?
Aqui fala um pouco sobre como que o soro é feito, né? Acho que não há necessidade agora, porque vai ter um capítulo só sobre soros e vacinas. Aí vamos para as principais viroses, né? São doenças causadas por vírus, não tem cura, porque vírus, assim, não tem como curar, uma vez que entra no corpo ele fica, mas tem como diminuir os sintomas, né? Então, os medicamentos que a gente toma, por exemplo, vão aliviar os sintomas, mas o vírus em si, ele não morre, né? Ele vai ficar dentro do corpo. A gente tem o vírus da AIDS, na verdade, né, a doença AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada por um vírus chamado HIV. E ele fica no sangue, e justamente nas células de defesa, os glóbulos brancos, é que ele vai infectar. E ele é transmitido pelas relações sexuais, muito mais frequente, né? Mas também pela transfusão de sangue contaminado. Se a mulher estiver grávida, vai passar para o bebê através do contato do sangue dela com a criança, pela placenta e também pela amamentação. Ela amamentar, vai vírus através do leite. E se você entrar em contato com algum objeto, pérfuro cortante, tesoura, lâmina, alicatinho de cutícula, por exemplo, que está contaminado com sangue, com HIV, você pode pegar também. Então, é muito sério esse vírus, né? E o que ele causa na pessoa? Ele causa uma série de sintomas em que ela vai ter que todo o sistema imunológico dela vai cair, ela vai ficar exposta a um resfriadinho, pode chegar a morrer, né? Então é bem grave. Apresentação esquemática das principais características estruturais do vírus HIV, só para vocês terem uma noção, né? Mas basicamente, aquilo que eu falei para vocês, é o DNA, que no caso o HIV não vai ser DNA, né? Vai ser RNA. Material genético do tipo RNA, uma cápsula, um envoltório. Aí esse envoltório tem receptores, vai se ligar na membrana da célula de defesa e vai conseguir penetrar na célula de defesa, colocando seu material genético dentro da célula, fazendo com que ela produza mais vírus. Então, prevenção: ao ter relações sexuais, utilizar preservativos, sempre certificar a procedência nesses locais, tipo, que faz tatuagem, que coloca piercing, salão de beleza, né, manicure, sempre certificar de que é tudo esterilizado, né? Injeção, apenas uma seringa, que assim, essas coisas a gente não precisa se preocupar, por exemplo, né? Transfusão de sangue hoje já é bem tratado, bem cuidado, né? Essa questão, agulha, seringa, cada uma tem a sua, né? Mas se a gente pensar que há 20, 30 anos atrás não era assim, então, né, muita gente pegou, né, o HIV nos hospitais. Aí a gente tem o vírus da dengue, que precisa aí de um agente transmissor, que é o mosquito, o Aedes aegypti. A principal característica do Aedes aegypti é o fato dele ter as pernas, né, as patas dele listrada, branco, então ele é branco e preto. E ele, ao picar uma pessoa infectada, o vírus entra nele. Na hora que ele vai para outra pessoa, ele transmite esse vírus para outra pessoa. Então, é difícil, assim, a gente combater, né, a dengue, mas não é impossível. Então, o que a gente precisa fazer? Evitar que o mosquito se prolifere. Então, tampar a caixa d'água, utilizar a tela de proteção nas casas, deixar que a água não fique acumulada, porque ele gosta de água parada para se reproduzir, né? Então, existe como prevenir, porque assim, não tem uma vacina contra a dengue, né? Até tentaram fazer, estão tentando, mas também não tem uma vacina para prevenir a dengue. Algumas até foram lançadas no mercado, mas não virou nenhuma campanha assim de vacinação, então. E a dengue mata.
ela tem causado óbito de muitas pessoas ao longo dos anos. A febre amarela, que também é transmitida pelo Aedes aegypti, não era, tá, gente? Mas aí, conforme mutações aconteceram e a seleção natural, a Aedes agora consegue transmitir também a febre amarela. É a mesma coisa, né? Que combater o mosquito, mas é que a febre amarela em si tem uma vacina. Deu certo fazer a vacina. Quando você vai a alguns países, por exemplo, China, você tem que tomar essa vacina. Senão você não pode nem entrar no país. A outra, né, o vírus da gripe normal, que inclusive você pega no ar, né? Ele é transmitido por gotículas de saliva, secreção de pessoas que tossem, espirram, falam. E aí você, em contato com essa pessoa, você pega também. Então, pessoas com gripe é sempre bom manter distância até passar, né, o surto do vírus. O resfriado, sim, gente, toma cuidado, né, que a gripe é viral mesmo. O resfriado não é. Até coloquei aqui esse slide. Sim, resfriado é quando você pega frio e seu corpo resfria. É que os sintomas são muito parecidos, gripe e resfriado. Só que tem determinadas gripes, entre aspas, que elas são mais parecidas com resfriado. Ela só dá coriza, febre baixa, aí é outro tipo de vírus. Então, por isso que eu coloquei aqui. Mas resfriado em si, o nome certinho, porque você tomou frio, seu corpo resfriou. Então, você fica aí com sintomas de nariz escorrendo e tal. Mas tem alguns vírus que causam sintomas muito parecidos com resfriado. Tem que tomar água, ficar de repouso, né? Se tiver febre, tomar antitérmico, não tem o que fazer. Nesse caso, tem que esperar. A poliomielite, que foi, assim, horrível, na década de 70, teve um surto também infantil, né, de poliomielite. É um vírus que é passado pela saliva, por alimentos e objetos contaminados e vai para o sistema nervoso da criança. Aí a criança com 2, 3 anos começa a ter essa paralisia nas pernas e não consegue mais andar. No caso da polio, hoje tem vacina e também tem soro, né? Então, assim, não tem mais risco, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente na fase que a criança está engatinhando, que ela coloca muita mão na boca. E aí o chão pode estar contaminado com vírus. Mas a gente tem também alguns vírus que são nossos aliados, né? Que fazem o controle biológico. Esse, por exemplo, é a lagarta da soja, que detona com a soja. Mas aí, se é quando colocada o vírus, né? Ele acaba matando a lagarta e não destrói a soja. Tá? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.